paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler um texto bíblico em João, glória a Deus, João 4. A palavra do Senhor, ela nos fala nessa noite, da mulher samaritana, glória a Deus. João 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estamos fazendo uma pregação. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi por uma cidade, aleluia, Samaria, chamada Siquém, como da herdade de Jacó, tinha dado seu filho José. E ali estava uma fonte de Jacó. Jesus foi cansado do caminho, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dai-me de beber. Aleluia, porque os discípulos tinham ido, aleluia, à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheces o dom de Deus e o que te diz dar de beber, tu lhe pediria e ele daria água da vida. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar o poço fundo, então pois tem água viva. Aleluia. E tu é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço de beber. Ele próprio deu aos seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E o 29 que diz assim: glória a Deus. Vinde ver um homem que me disse tudo quando tem feito, porventura não é este o Cristo? E saiu por da cidade e foi ter com ele. Glorificado estamos, aleluia. O Senhor não faz acepção de pessoa. O Senhor, quando chega, Ele muda a situação. Aleluia. A história da mulher samaritana nos mostra que Jesus ultrapassa a barreira para alcançar uma alma. Ele passou por Samaria, não por acaso, mas porque havia uma mulher sedenta de água do poço, podia oferecer. Aleluia. Frase do impacto: quando Jesus encontra uma alma sedenta, ele transforma a vergonha em testemunho, passando a ter propósito. Primeiro, Jesus vai ao encontro de quem todos invitam, Era necessário passar por Samaria. O judeu evitava passar por Samaria por causa da inimizade entre os povos, mas Jesus escolheu esse caminho porque uma alma precisava ser alcançada. Jesus não vê apenas o nosso passado, Ele vê o nosso futuro. A Bíblia diz em João
3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez as pessoas tenham desistido de você, mas Jesus nunca desistiu. Aleluia. Enquanto muitos olham para o seu passado, Jesus olha para o seu propósito. Jesus conhece as nossas feridas. Aleluia, aleluia, aleluia. A mulher teve 5 maridos, estava vivendo um relacionamento errado, mesmo conhecendo toda a sua história, não condenou. Nada está escondido diante de Deus. Ali no Salmo 139, versículo 4, em Hebreus 4,13, você esconde suas dores, pessoas, mas não se esconde de Deus. Jesus conhece o pior, aleluia, sobre você, e ainda assim Ele escolhe te amar. Aleluia. Terceiro, a água do mundo não satisfaz. Aquela mulher buscava preencher seu vazio em relacionamento, mas continuava sedenta. Existe sede na alma que somente Cristo pode saciar. Isaías 55, verso 1, aleluia. Salmo 42, de 1, 2. Dinheiro, prazeres, pessoas não podem ocupar o lugar de Deus. Aleluia. Quem bebe das coisas deste mundo volta a ter sede. Quem bebe de Cristo encontra vida eterna. Aleluia. Um encontro com Jesus gera transformação. Ele deixou o canto e correu para anunciar. Ela deixou o canto e correu para anunciar Jesus. Quem encontra Jesus deixa para trás aquilo que antes era prioridade. Aleluia. Pode alcançar pessoas que jamais atraíram uma igreja. Aleluia. A mulher que chegou ao poço em busca de água saiu levando uma fonte dentro de si. Para nós concluir essa palavra, Jesus ainda está, aleluia, aleluia, sentado ao teu lado do poço, procurando pessoas sedentas. Sua presença, aleluia, pelo o amor de cada vida que se encontra muitas vezes discriminada. Talvez você esteja tentando preencher o vazio da alma com muitas coisas, mas Jesus lhe diz: se conhecer o dom de Deus, Ele é a água viva. Aleluia, aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz essa escritura, rio de água viva correrão do seu interior. Jesus transformou uma mulher rejeitada em uma missionária. Ele também pode transformar a sua vida. Então receba essa palavra em nome de Jesus.